Estamos de volta e a mesma estiagem que causa prejuízo em grande parte do estado, por outro lado, traz benefícios aos produtores de uva da Serra Gaúcha. Isso porque o tempo seco favorece a concentração de açúcar na fruta e garante mais lucro ao produtor. Este produtor de uva prova a fruta quase pronta para ser colhida. Ele confirma o que as abelhas já apontam. A uva vai estar doce, característica fundamental para garantir bons lucros aos agricultores. Neste ano, o valor pago ao produtor pelo quilo da uva vai depender do nível de açúcar que a fruta apresentar. Para lucrar mais, o produtor vai ter que oferecer um produto de melhor qualidade, o que vai exigir mais cuidados no cultivo e na colheita da uva. Isto vai contribuir para fazer com que colham as uvas maduras, que havia de parte do produtor uma precipitação no colher. Consequentemente, não se deixava estas uvas chegarem ao ponto ideal de maturação. O preço mínimo estabelecido no ano passado foi de 52 centavos por quilo da uva. Nesta safra, o valor pago pelo quilo da fruta poderá ser de 57 centavos ou mais, conforme a graduação de açúcar. Se ele tiver uma recompensa pela qualidade, ele com certeza vai produzir com qualidade. E se não for recompensada a qualidade, não tiver um diferencial, o produtor vai produzir quantidade, porque ele vai fazer a conta o que é mais vantajoso para ele. É o caso deste produtor, que pretende colher com mais precisão 240 mil quilos de uva. Eu tenho uvas que vão dar um bom grave e tenho uvas que não vão dar bom grave. Então eu vou ter que segurar elas uma semana a mais e aí vai beneficiar todo mundo. Além da medida, a estiagem também contribuiu para que o nível de concentração de açúcar na fruta aumente. A expectativa do setor é colher a melhor safra da história. Estamos com uvas maravilhosas e, consequentemente, teremos o produto final de boníssima, não boa qualidade. Que beleza, hein? Que maravilha. Na cidade de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, o racionamento de água foi ampliado de 8 para 10 horas. Uma medida para tentar amenizar a situação no Rio dos Sinos, que sofre com a falta de chuva. O nível da bacia dos Sinos segue baixando. E para evitar consequências mais drásticas, as prefeituras da região estão em conflito com os arrozeiros. Os 500 mil moradores das cidades de São Leopoldo e Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, nem sempre têm água nas torneiras para enfrentar o calor escaldante deste verão. O racionamento em rodízio por bairros foi adotado há um mês. Horrível de ficar sem água, com criança, não pode tomar um banho, sofrimento, sofrimento. É pior que sem luz. Eu sempre digo que a luz tu acende uma velhinha e vai. E a água não tem como tu viver sem ela. Os cortes ocorrem devido à estiagem, que baixou quase 2 metros o nível do Rio dos Sinos, que abastece a região. A situação se agravou, segundo as prefeituras, porque nessa época os produtores de arroz captam água para irrigar as lavouras. As plantações se espalham por 5 mil hectares ao longo do rio. Os produtores de arroz são obrigados a suspender a retirada de água quando o rio atinge um nível crítico, como acontece agora. Mas, segundo as prefeituras, nem sempre essa regra é respeitada. Nesse momento de estiagem, eles retiram no mínimo 20% da água que nós dispomos aqui. Então, essa água hoje é o que falta para regularizar o abastecimento em São Leopoldo e Novo Hamburgo. E é algo difícil de fiscalização, que normalmente essa retirada de água se dá à noite, se dá durante a madrugada, O município de São Leopoldo estuda uma ação judicial para impedir os arrozeiros de bombear a água e exige do governo estadual o cumprimento da legislação que prioriza o consumo humano. Já os produtores afirmam que nos últimos anos reduziram o gasto de água pela metade e que o fim do plantio acabaria com o sustento de 2.000 famílias. Não seria nós que mataríamos o rio. Nós não podemos pagar esse pato. Nós não podemos ser o vilão nessa época de seca, porque no inverno, quando tem água abundante, não tem esse problema. O ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro Filho, anunciou nesta semana a abertura do mercado americano para a carne suína brasileira in natura para o país.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos reconheceu a equivalência do Serviço Brasileiro de Inspeção de Carne Suína e autorizou a habilitação de frigoríficos de Santa Catarina, único estado reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa, sem necessidade de vacinação e que concentra grande parte da produção nacional de suínos. Para os estados livres da aftosa com vacinação, o Serviço de Inspeção e Segurança Alimentar americano autorizou para exportação a carne suína cozida e processada. E a semana foi de tempo aberto em grande parte do estado por conta de uma massa de ar seco que persistiu sobre o Rio Grande do Sul. Alguns volumes de chuva foram registrados, porém com pequenos acumulados, não revertendo o quadro de estiagem que atinge principalmente o interior. Vamos saber agora como fica o tempo para os próximos dias. No final de semana, a frente fria avança pelo estado, levando pancadas de chuva, ventos intensos e até mesmo chance de granizo para todas as regiões. A temperatura cai bastante. Depois de o estado registrar 40 graus na quinta-feira, hoje a máxima fica em torno dos 25 graus. No litoral e na região metropolitana, o sábado será marcado por instabilidade e o sol aparece entre nuvens hoje e domingo, assim como na região norte, a mais afetada pela seca. A frente fria que está sobre o estado passa rapidamente por todas as regiões, pois o Rio Grande do Sul não possui suporte suficiente de umidade para fazer com que as chuvas persistam sobre o estado. As simulações de médio e a longo prazo indicam que na próxima semana o tempo volta a ficar seco, com sol forte e temperaturas em elevação. E aqui em Porto Alegre, a natureza dá mais uma vez o exemplo de que pode nos ensinar muito. Uma moradora da capital se surpreendeu ao encontrar no pátio da residência um casal de pássaros que adotou 2 filhotes. Como os pais são bem menores do que os filhos, é preciso esforço para saciar a fome de passarinhos. Eles têm apenas 2 semanas de vida e já são maiores que os pais. Os passarinhos foram adotados por um casal de conruíras que medem no máximo 12 centímetros. Os filhotes pretos são chopins, que podem chegar ao dobro do tamanho de uma corruíra. O chopin é conhecido por depositar ovos em outros ninhos para serem chocados por espécies diferentes, uma estratégia para reproduzir mais. Esta dupla foi adotada por uma pequena, mas incansável família. Os pais passam o dia em busca de alimentos para os filhos, que parecem ter uma fome insaciável. Até mesmo aranhas, não muito apreciadas pela corruíra, entram no cardápio. A adoção aconteceu no pátio da frente de uma casa na zona sul de Porto Alegre. Os filhotes foram colocados em uma gaiola porque eles estavam caindo do ninho. A ideia é que eles sejam soltos quando tiverem condições de voar. Minha filha chegou e passou por aqui e olhou e falou para mim: mãe, tem uns filhotes com a cabeça enorme para fora do ninho. E eu acho que não é filho das corruíras. E eu vim verificar e não era mesmo. É filhote adotivo. Eu achei o máximo isso, né? Cândida também ajuda a cuidar dos passarinhos. À noite, quando as corruíras se recolhem, os filhotes são levados para dentro de casa, longe dos predadores. É coisa linda. É coisa muito linda esses bichinhos. Olha. Quando eles ficarem adultos, que possa voar, que não tem mais problema dos predadores, eu vou dar a natureza para eles. Cândida gosta de pensar que existe amor espalhado pelos galhos da árvore onde vive essa família de penas tão diferentes. O jardim foi plantado por ela, em homenagem a um filho que já morreu. Com certeza, esse jardim foi feito para ele. E tá aí a dádiva, né? Uma dádiva de Deus. Uma beleza tão rara da natureza. Que bela história, hein? E o Agroband está chegando ao fim. Lembrando que você pode mandar sua sugestão para o e-mail que aparece na sua tela. O endereço é agroband@band.com.br.
O AgroBand volta no próximo sábado, às 7h30 da manhã, aqui na Band RS e para todo o Brasil, através do canal Terra Viva, com a jornalista Lizemara Prates, que retorna das suas merecidas férias. Obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana.